E agora vamos orar pela mensagem, amém? Está pronto? Está pronto para ouvir a palavra do Senhor? Vamos orar então. Querido Deus, nos colocamos diante da Tua presença nessa noite e pedimos, ó Deus, a Tua bênção. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, por meio da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelos hinos que cantamos a Ti, pela presença maravilhosa que o Senhor se fez presente entre nós, essa Tua presença que é doce, é agradável, é em alguns momentos regada de emoção. Ó Deus, obrigado, Senhor, por podermos sentir o Teu toque e sentir principalmente a Tua paz. Abençoa agora que iremos meditar na Tua palavra. Ó Deus, abra o nosso entendimento. Abra, Senhor, e dá-nos, Senhor, da Tua graça tremenda, especial e maravilhosa. Queremos tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor e pedir que o Senhor nos abençoe de uma forma tremenda e especial. Fala aos nossos corações. Usa a minha vida como instrumento do Teu amor e, ó Deus, que qualquer coisa que esteja impedindo com que qualquer irmão ou irmã, qualquer pessoa que nos ouve essa noite, quem sabe nos ouvirá no futuro, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra toda barreira. Tudo aquilo que atrapalha com que essa pessoa, com que esse irmão receba do Senhor o entendimento. Receba do Senhor a iluminação, receba do Senhor a clareza da compreensão da Tua palavra e dos Teus caminhos. Em nome de Jesus, que tudo isso, se for alguma coisa humana, racional, ou se tiver alguma ordem espiritual por parte do mal, ou se for mesmo uma questão de percepção humana, e de até quem sabe um pouco de ignorância com relação às nossas limitações, eu te peço, ó Deus, põe a Tua mão e dissipa tudo isso que nos impede de compreendermos a Tua vontade, o Teu querer e aprendermos a Tua palavra. Fala conosco, usa a minha vida e continua usando a Tua igreja, esse altar, para ser um altar onde a Tua palavra seja proclamada, a Tua palavra seja anunciada, as cadeias caiam por terra, as obras malignas sejam destruídas, o inferno retroceda, porque, ó Deus, queremos acreditar que não só a nossa igreja local, mas cada membro dessa igreja, que é um templo vivo Teu, assim como a Tua igreja ela é viva, ó Deus, ela avança e o inferno retrocede e as portas do inferno são destruídas em nome de Jesus. Te pedimos, meu Pai, fala conosco, amplia a nossa compreensão, derrama sobre nós, ó Deus, do Teu poder, da Tua autoridade, da Tua intrepidez, e que realmente o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado. E que nós, todos nós e todos os Teus filhos, espalhados nos quatro cantos dessa terra, possam, ó Deus, Te glorificar. É assim que queremos, Te adorar aqui na terra e no céu, para sempre. Em nome de Jesus eu oro e peço, dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu entendimento, dá-nos da Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê que Deus vai falar com você? Então pode dizer para o irmão, meu irmão, se prepara porque Deus vai falar com você. Se prepara, meu irmão, se prepara, minha irmã, porque Deus vai falar com você. Amém? Estamos diante da palavra do Senhor, Sua palavra que é poderosa. Queridos irmãos, queridas irmãs, o tema da minha mensagem, o título da minha mensagem é Onde a sabedoria de Deus mora? Onde a sabedoria mora? Você precisa de sabedoria?
Oh Deus, oh meu Deus, como precisamos de sabedoria. Sabedoria para avaliar o que já foi, o nosso passado. Sabedoria para avaliar o nosso presente. E principalmente sabedoria para nos prepararmos para o futuro sem nos adoecermos. Sabia disso? Porque somente se preocupar com o futuro sem sabedoria gera em nós o quê? Ansiedade. Ou como dizia o meu pastor Orfeu, pré-ocupação. Você anda preocupado? Nós, quantas vezes ficamos preocupados? Nem aconteceu. Em outras palavras, ele dizia, é a ocupação antes da hora, é pré-se ocupando. Precisamos de sabedoria. Sabedoria para viver. Viver cada momento. E sabedoria para morrer. Pastor? É assim, amado. O que não é a entrega a Jesus, reconhecendo-o como Salvador, senão sabedoria no morrer. A gente já está garantindo a nossa eternidade ao lado do Pai. Sim, sabedoria para morrer. Sabedoria para morrer e para viver. Porque nós não sabemos quando será esse último dia, que ele pode ser a qualquer instante, mas ao mesmo tempo, estamos na certeza de que estamos salvos e que a nossa posteridade, Deus continuará cuidando porque Ele é o Senhor da nossa vida, o Deus da nossa existência. Então precisamos. Sabedoria também para comer bem. Ah, pastor, eu trago tudo que vem à mesa. Isso pode até funcionar até um certo momento da nossa vida. Mas quando a gente não tem muita sabedoria na arte de comer, uma hora o corpo começa a sinalizar e dizer, você comeu muita porcaria, então lá vem pressão alta, pressão baixa, diabetes, colesterol e tantos outros ites, tites que aparecem de tudo que é lado. Por quê? Porque o corpo sinaliza. Muitas vezes, quando não é uma sinalização fora, eu sei que existem casos de pessoas que já é genético, um diabetes por parte de família, pressão alta por parte de família. Não estou falando desses casos, estou falando de casos em que nós abusamos. Abusamos na comida, abusamos na bebida. Não necessariamente se embriagando que nem ébrios, mas bebendo coisas erradas. Coisas que prejudicam a nossa vida, que nos fazem mal e tem aquele gostinho de refrescância, não é? Quer uma coisa mais gostosa e saborosa do que um refrigerante gelado no calor? Puxa, aquilo é maravilhoso. Mas a quantidade de açúcar que está ali, de química, irmãos, nos assusta. E os males que são feitos. Até sabedoria para jejuar também. Precisamos, muitas vezes entramos em extremos. Eu conheci um pastor que ele precisava emagrecer, então ele começou a jejuar para emagrecer. Ajudou, por um lado, sim, mas a motivação não era o jejum pelo jejum, era emagrecer. Existem outras maneiras de emagrecer com saúde. Precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria para trabalhar, para ganhar dinheiro. E precisamos de sabedoria para descansar. Quantas são as vezes que nos entregamos numa tarefa ou num trabalho e queremos e de repente não descansamos? Eu aprendi com um pastor do Havaí que quando violamos o dia de descanso, nós estamos violando uma lei de Deus. E é verdade. Deus criou tudo em 6 dias e no 7º, o Ser Supremo e Indestrutível descansou. Qual é a mensagem que ele nos deixa? Que o descanso é necessário.
Sabe o dia de bobeira? Não estou dizendo o dia de bobeira para fazer bobeira, tá? É o dia de bobeira para relaxar, para ver os filhos, para conversar com a família, para fazer uma janta diferente. Quem sabe um churrasquinho? Quem sabe uma massinha? É um dia de descanso necessário, irmãos. Quantas são as vezes que eu vejo pessoas que vivem num ritmo frenético e querendo provar para alguém alguma coisa que ele não precisa provar. Você não precisa provar nada para ninguém. Jesus morreu já por você, por mim. Nós temos talvez essa cobrança interior que eu tenho que provar para alguém que eu sou melhor do que todo mundo. Não, gente. O melhor é Jesus Cristo. Faça só o seu melhor daquilo que Ele te deu. E descanse também. Descanse. Descanse curtindo os netos, curtindo os filhos. É sabedoria. Mas tem aqueles que provérbio já vai dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque ele fala, esse negócio é tão bom, pastor. Trabalhar para quê? Não. Aí tem que trabalhar. O trabalho é sagrado, ele é honroso e é importante. Mas esse equilíbrio é difícil. Precisamos de sabedoria para nos relacionar, para construir amizades, destruir muros e construir pontes, e mantermos fazendo a manutenção das pontes. É muito difícil. Precisamos de sabedoria para desenvolver o nosso ministério. Sabedoria para exercitarmos o nosso dom. Talvez você pense assim, pastor, é dom. Não, amado. O dom requer um cuidado muito grande, porque são das nossas virtudes que nascem as nossas grandes derrotas. Sabia disso? São das grandes virtudes que recebemos de Deus e dos grandes talentos que podem surgir as grandes quedas. Porque faltou o quê? Sabedoria de equilibrar as coisas. De uma pessoa influente e nobre pode vir a arrogância e a soberba. De uma pessoa carismática pode vir o quê? A tirania. De uma pessoa espirituosa pode o quê? Surgir o quê? A manipulação. Ou seja, não basta ter um dom, tem que conservar esse dom diante de Deus com retidão, com humildade, com dependência. Senão, pode se tornar uma grande maldição. Aquilo que jamais veio sobre nós como uma maldição, mas nós o fizemos tornar-se maldito porque não tivemos a sabedoria de trabalharmos como Deus quer. Quer ver um exemplo? Os recursos, o dinheiro. Todo mundo fala que o dinheiro é uma praga e etc e tal. Não, irmãos. Dinheiro não é praga, dinheiro não é maldição. A Bíblia vai descrever que a ganância pelo dinheiro o é. Jesus precisou de dinheiro para o seu ministério. Nós precisamos de dinheiro e de recursos para manter a nossa família. Logo, dinheiro é bênção. Mas dinheiro, quando o nosso coração se projeta nele, para ele, somente por ele, se torna uma praga. E aí a Bíblia o sentencia, dizendo que a raiz de todos os males é a ganância pelo dinheiro. Então o dinheiro não é ruim. Pelo contrário, seu filho gosta quando você dá mesada para ele, a mulher gosta quando você dá o presente, compra um carro para ela, ou quando você reforma a casa. Isso é maravilhoso. Aliás, homem que não faz isso para a mulher, deixa uma situação um pouco delicada, porque ele não consegue ser aquele que sustenta, aquele que é o provedor. Eu sei que hoje as coisas mudaram, a mulher também se tornou uma provedora. Mas é a função principal do homem. Mas no momento em que ele começa a idolatrar o dinheiro e fazer do dinheiro a razão da sua vida, raiz de todos os males. Porque ele já não ama mais a esposa e nem os filhos, ele ama o dinheiro. E é aí onde entra a avareza, que é o amor pelo dinheiro. Precisamos de sabedoria. Sabedoria para acreditar em Deus e para não acreditar nas coisas que não vêm de Deus.
sabedoria para confiar em Deus, e sabedoria para duvidar das coisas em que podemos duvidar, sabedoria para esperar em Deus, e sabedoria para agir. Onde mora a sabedoria? Vamos lá para o texto, Provérbios, capítulo de número 8. Eu quero ler essa porção, e eu tenho certeza que Deus tem algo aos nossos corações. Quero ler do versículo 12 até o versículo de número 21. O capítulo 8 de Provérbios, ele vai falar sobre a excelência da sabedoria. Salomão, ao escrever Provérbios, ele dedica aqui esse capítulo sobre essa excelência da sabedoria e sobre a própria eternidade da sabedoria. O capítulo 9 é o banquete da sabedoria. Eu quero pegar aqui alguns versículos para nessa noite meditarmos juntos e compartilharmos juntos o que Deus tem para nós. Porque eu quero acreditar que todo filho de Deus, enquanto ele vive, ele pode se tornar um pouco mais sábio a cada dia. E Deus tem isso para a sua vida. Ele vai te dar direções, insights, iluminações, orientações, esclarecimento, porque você é dele, e ele é sábio, e ele tem desejo de nos conduzir sempre por caminhos maravilhosos, e ele o fará. Você quer isso para a sua vida? Então, eu quero ler aqui do versículo 12 em diante, que diz: a sabedoria. Ora, a sabedoria? Quem está falando é a sabedoria ou é Deus? Interessante isso, né? A Bíblia vai trabalhar muito com personificação, tá, gente? Personificação. Jesus disse assim, eu sou a porta. Jesus era uma porta? Uma porta. Ele não estava querendo dizer, era uma metáfora, uma figura de linguagem. Então, a Bíblia vai trabalhar com metáforas de coisas concretas. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, a minha carne é o pão, o meu sangue é o vinho, eu sou o aprisco. E então são metáforas de coisas concretas e metáforas de coisas abstratas. Por exemplo, um texto que é uma profecia de Jesus, falando lá no profeta Isaías: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome, o nome desse que viria, será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ou seja, estes 5 adjetivos, se assim pudéssemos dizer, sobre Jesus, não disse o nome de Jesus, mas disse que ele seria maravilhoso, é um ser maravilhoso, e define maravilhoso, coisa abstrata. Conselheiro, existe a figura de um conselheiro, mas nesse caso é um conselheiro supremo. Deus forte, porque ele seria esse Deus todo-poderoso forte, mas podemos tocar no Deus forte? Não. Pai da eternidade, a eternidade, dá para a gente colocar a eternidade num laboratório? Não dá, ela não tem começo, meio e fim, ela é atemporal. Física quântica, quem gosta de quântica, interessante, tem sido estudado muito isso depois de Einstein. Deus, antes de Einstein, já vinha com o termo eternidade, não tem começo, não tem meio, não tem fim. E maravilhoso, conselheiro, Deus e príncipe da paz. Tem um reino da paz. Aonde está ele? Não tem esse reino aqui na terra, mas o reino de Deus é um reino de paz. Então Jesus seria isso tudo, abstrato, na sua maioria das vezes. Então Deus, ele tem essas personificações abstratas.
de adjetivos abstratos. Por exemplo, a Bíblia vai afirmar, pelo apóstolo João, que Deus é amor. Então Deus é um grande coração. É assim? Não. Deus é a essência de, se algum amor puro, perfeito existe, Ele é esse amor. E agora que a gente vai ver Deus falando, mas Ele vai se personificar também como sabedoria. Então, particularmente, o texto não está dizendo, mas assim como o apóstolo João disse que Deus é amor, no texto entendemos que Deus é sabedoria. Porque do Pai das luzes, todo dom perfeito e toda sabedoria do alto vem de Deus sobre todos nós. Se há uma sabedoria na sua essência esplêndida, magnífica, ela habita em Deus e nele. E como filhos dele, nós podemos desfrutar aquilo que na teologia chamamos de atributos comunicáveis de Deus. Existem os atributos incomunicáveis de Deus, que seriam as partes que pertencem apenas a Deus. Por exemplo, a onipotência. Quem na existência humana é onipotente? Não há esse ser. Tem um monte de bobo que acha que é, mas não é. São seres humanos, falíveis, de homens de carne e osso. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então é um atributo incomunicável que jamais teremos. E quais são os atributos chamados comunicáveis? Seriam esses que Deus tem e que Ele contribui ou Ele reparte conosco. Amor, você pode amar. Ele é amor, você pode amar. Sabedoria, Ele é sábio e Ele nos dá sabedoria. A paz, podemos ter. Amém? E hoje a gente vai estar trabalhando sobre isso. Nesse grande atributo de Deus, a sabedoria. Amém? 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, e os nobres, e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento é melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Amém. Glória a Deus. O versículo de número 17, eu acho ele fascinante. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Deus diz isso. Deus fala isso. Mas aqui ele está falando na personificação também da sabedoria. É como se Deus, o ser mais sábio de todo o universo, dissesse: você quer me encontrar como Deus? Então me procure, que eu vou me revelar a você. E também, semelhantemente, como o texto mostra que é a sabedoria
falando conosco, é como se Deus, na pessoa da sabedoria, não estou falando, viu gente, aqui, eu não estou querendo dar uma ideia mística, não, de que Deus não é nada disso, eu estou dizendo que a sabedoria emana dele. Mas o texto faz essa figura de linguagem. Por que Salomão fez isso? Para nos ensinar a buscar a sabedoria como buscamos a presença de Deus. Por quê? Porque quando buscamos a presença de Deus, se esbarramos com a sabedoria. Não é isso? Então aqui também é a grande sabedoria de Deus, na pessoa dele, dizendo: você quer ter sabedoria? Então pode vir e me procure, Deus dizendo, porque você vai encontrá-la. Amém, querido? E aqui o texto vai deixar bem claro como e onde ela habita. A sabedoria, irmãos, no livro de Provérbios, ela é citada muitas vezes. Por exemplo, lá em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O texto que acabamos de ler do 8:17 diz: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Eu amo os que me amam, Deus dizendo. Você me ama? Então você vai me encontrar. Eu vou te amar. E a Bíblia vai ser enfática em várias partes, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque quando tememos a Deus, o reconhecemos como um ser supremo, nós estamos dedicando as nossas faculdades mentais e emocionais à disposição de Deus. Logo, o texto se cumpre em nós, nos tornamos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. A Bíblia vai dar muitas referências sobre caminhos de prudência e caminhos de sabedoria. E agora eu quero discorrer com os irmãos alguns pontos que eu acho muito interessantes. Aonde, então, está a sabedoria? Aonde ela mora? O versículo 12 vai deixar uma síntese. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Amém? Pastor, agora você me complicou. Então quer dizer que a sabedoria de Deus, ela habita na prudência. Sim, o texto das Escrituras vai mostrar a importância de nós termos o desejo de buscar a sabedoria, mas que essa sabedoria, ela é encontrada em caminhos de prudência. Por exemplo, Efésios 1:8 diz assim: o que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Geralmente a sabedoria sempre vai estar na prudência, e toda prudência vai nos levar a uma vida de sabedoria. Então, respondendo à minha pergunta, que foi uma pergunta de retórica, aonde mora a sabedoria de Deus? Mora na prudência, o texto responde. Como assim, pastor? Mora na prudência? Talvez você comece então a falar assim: tá bom, pastor, o que é prudência? Prudência é a virtude que nos leva a conhecer algo e a praticar aquilo que realmente convém. Isso é prudência. Prudência é ser alguém cauteloso, alguém que age com precaução. Prudência é circunspecção, é tino, é moderação. Ser alguém prudente remete à ideia daquilo que muitas vezes popularmente dizemos como crentes: irmão, vigia. O que eu estou aqui
traduzindo, é mais ou menos esse: irmão, vigia. Quantos são as vezes que nós agimos inconsequentemente? Alguém fala, vigia, já estou vigiando, irmão. Não tem nenhum bandido aqui não. Mais ou menos assim. Mas quando Jesus estava nos dizendo, vigiai e orai, Ele estava dizendo, olha, tenha na sua vida cuidado, tenha na sua vida moderação, tenha na sua vida cautela, precaução. Essa palavra circunspecção significa a qualidade de um circunspecto. Seria a análise de alguma coisa declarada por todos os lados. Seria olhar com perspectiva, circunspecção. O que é um olhar com perspectiva? Você coloca todos os ângulos. Então, a busca da prudência é essa busca por esse ato. E o que seria tino, irmãos? Uma expressão talvez não muito usada, mas é instinto. Seria aquele juízo natural. Seria um sentido, um tato. Seria aquela ideia de andar bem atento. Tino é isso. Sabe, aquela sagacidade do caipira, que olha com um matinho na boca, fala, é mesmo, é? Ah, tá. Quantas são as vezes que a gente vê pessoas simples, da roça, trabalhos braçais, que você vai falar e falar, ah, tá. Cheio de cautela. É tino. É essa essência desse instinto, desse juízo natural, que não nos faz ser seduzidos por qualquer conto, por qualquer bobeira. Ter essa moderação, irmãos, na nossa vida. Ser prudente é viver uma vida, sabe, comedida, moderada, uma vida segura, uma vida em busca da sabedoria. Quantas são as vezes, irmãos, que nós não temos dentro de nós esse critério de sentenças, de juízos, que nós vamos nos entregando a qualquer coisa que alguém vai dizendo, e aqui fica uma chamada minha. Até na igreja precisamos questionar as coisas. De tudo que ouvimos, precisamos passar pelo crivo da palavra de Deus. E com sabedoria questionar. Amado, não tenha medo de questionar. A liberdade que Jesus nos deu é uma liberdade até para questionarmos tudo. Há alguns pastores que colocam a arte do questionamento como um demônio. Não duvide da palavra do seu pastor, não deixe o diabo usar sua mente. Irmãos, essa é uma frase diabólica em si, porque Jesus nunca disse isso. Os apóstolos nunca disseram isso. Leia a Bíblia e vê se você vai ver alguma máxima nessa direção. Não. A nossa libertação é uma libertação de inteligência, de avaliação, de questionamento. E o povo de Deus é um povo que tem, na sua essência, o povo de Deus mesmo, liberto de todos os conceitos religiosos, inclusive de pastores evangélicos manipuladores, que pegam as pessoas mais fracas e as demonizam, usando que a dúvida dela é o diabo. Irmãos, a dúvida faz parte de todos nós. Vou ser sucinto nessa defesa. Tomé, apóstolo de Jesus, duvidou. Tomé, que caminhou 3 anos e meio com o mestre, duvidou. Quem dera que a gente não vai duvidar. Dizer que a gente não vai ter algum momento de dúvida é tolice. A questão não é ter a dúvida, é não ter a resposta. Essa é a questão. A dúvida pode nascer. A dúvida são incógnitas. Mas é aí onde eu quero te dizer, tenha liberdade de duvidar, tenha liberdade de questionar. Você é um ser livre, Jesus te libertou. Mas busque em Deus e nas Escrituras uma resposta. E eu tenho certeza que Ele vai te dar e o seu coração ficará feliz. Amém, queridos? Não tenho dúvida disso. C.S. Lewis, aquele escritor famoso, já falecido, catedrático, dizia que Deus para ele era como o sol, que depois que ele passou a acreditar nele de todo o seu coração, todas as coisas tiveram formas, cores, belezas.
porque ele era um ateu inteligentíssimo, professor universitário de literatura, uma das mentes mais brilhantes dos seus dias. Então ele duvidava da existência de Deus, já que ele não podia ver Deus. Mas um dia, depois de ter sido convencido por Deus e se tornado um cristão, um defensor da Bíblia, ele diz isso: agora eu enxergo, eu vejo cores, eu vejo o sol, eu vejo as marés, eu vejo a distinção entre o claro e o menos claro, o azul e o azul anil e o azul. Ele via as variedades, e só a luz nos remete a isso. E a sabedoria é essa luz que vem sobre nós. Questionar não há problema. Questionar faz parte da nossa vida. Nós nascemos com essa incógnita. Pode ver que uma criança, ela não já sai andando. Ela não já começa, mãe, né? Um ano de idade. Ela vai por estágios. Se arrasta, levanta o tronco, uns gatinha de costas, outros gatinha de lado, aí senta. Aí de repente ele se agarra no negócio. Fala, opa, já estou progredindo. E de repente dá aquele passinho, cai, machuca. Ele falei, tem alguma coisa errada. Mas vamos lá, vamos progredir. E uma hora, quando ele menos espera, o instinto natural o solta. E quando vai ver, dá aqueles tiros lindos de uma criança que andou a primeira vez. Jovens casados que não tiveram seus bebês. Essa é uma das fases mais lindas. Ver os primeiros passos dos filhos. Não é assim, mamães? Não é assim, vovós? Ver o filhinho dando. Por quê? Ele duvidou, mas ele chegou lá. Então, duvidar não tem problema, amém? Vamos chegar lá em nome de Jesus. Então, aqui, eu estou trabalhando apenas no quê? Na questão do que é prudência. O que é prudência? Prudência é ter cautela, é ter precaução, é ser moderado. Isso é prudência. É ter esse tino, esse instinto. Irmão, não estou sendo místico, não. Sabe aquela percepção que temos na vida? Tem alguma coisa errada aqui. Tino. Deus nos fez seres com uma consciência. E aqui a gente não precisa, basta a gente ser sensível aos ensinos da vida. A nossa consciência, ela sinaliza muitas coisas para nós. Um coração de mãe sabe o que é isso, um coração de pai, e uma pessoa mais sensível aos status da vida. Tem vezes que é um bom negócio, mas a gente fala, não tem alguma coisa errada. É tino, é essa percepção natural. Você fala, não cheira bem, tem alguma coisa errada. Segue esse instinto. Isso não é misticismo não, irmão. É parte da vida. Quantas vezes você, muitas vezes, não se apercebe a isso, até mesmo no nosso dia a dia, no trabalho. Alguém está com aquela cara que parecendo uma carranca e tal, e a gente vai e cutuca a fera com vara curta. Já era. Mas você já tinha visto a carranca ali. A carranca estava ali. E você teve a percepção, mas não foi o quê? Cauteloso. Não teve ali o quê? Precaução. Ou, em outras palavras, te faltou o quê? Prudência. Quer sabedoria para as coisas do teu dia a dia? A prudência. O texto está dizendo que Deus, ou seja, a sabedoria de Deus, mora com a prudência. Uma outra coisa interessante que o texto vai falar também, versículo 20. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para adotar de bem os que me amam e lhes encher os tesouros. Enquanto eu falava sobre ser prudente, eu falei que ser prudente é alguém que tem prudência. E ser prudente é viver uma vida em discrição, ser comedido, moderado, circunspecto, seguro, avisado, judicioso e sábio. Olha que interessante, aqui está falando que eu ando pelo caminho da justiça. A sabedoria, ou seja, Deus, se pondo aqui na personificação da sabedoria, está dizendo o seguinte, olha, eu ando no caminho da justiça.
E judicioso, o que seria? É alguém que tem juízo e prudência, que procede com acerto, é feito com sensatez, sensato, que indica bom senso, sentencioso. O que seria sentencioso? É o que tem forma de sentença, o que há sentença, o que tem o hábito de servir de sentenças ao proferir ou expor os seus conceitos. Seria aquilo que faz um juiz, sentença. Tem clarezas, tem conceitos bem definidos. Deus está dizendo aqui para nós, eu ando pelo caminho da justiça. Deus, Ele mora na casa da prudência, Ele habita na prudência e Ele anda no caminho da justiça. Em outras palavras, Deus na pessoa de quem dá sabedoria. Quer ser sábio? Habita com a prudência. Quer ser sábio? Faça tudo em caminhos de justiça. E dessa forma, no meio das veredas desse juízo divino, a sabedoria te abraçará em nome de Jesus. Tudo isso vem sobre nós, porque Deus deseja que isso aconteça conosco. Eu quero concluir dizendo algo para vocês que é o seguinte: podem ver que nós somos, geralmente, a média daqueles que vivem conosco. Pode ver. Se você é uma pessoa que quer crescer em qualquer área, seja ela qual for, você pode até despontar, ser um pouco acima da média, um pouquinho abaixo da média, mas nós somos sempre a média daqueles que estão do nosso lado. Como te fez bem a igreja? Porque a igreja é a casa de Deus. Você saiu de uma média, talvez, onde falava-se palavrão, tinham hábitos indecorosos, né? E de repente você já está melhorando o seu vocabulário. É comum ouvir de um cristão: poxa, mas como você é educado? Você não fala palavrão? Aí eu costumo pensar que você não me conheceu antigamente. Essa boca aqui precisava de sabão, cândida e tantas coisas. Não era assim, irmãos? A média dos que estavam ao nosso redor. Nós fomos sendo educados de novo, reeducados novamente. Puxa, como você é moderado, como você é sensato, como você é paciente, irmão. Não é assim? Geralmente falando dos irmãos, deve ser assim. Aí de repente vem alguém e diz assim: mas você não conheceu ele antes. Era uma pilha, vivia chutando o pau da barraca. Essa sensatez não nasceu do dia para a noite. Essa sensatez, essa temperança veio sendo aprimorada. Por quê? Porque agora a vida da igreja foi te dando uma nova perspectiva e foi te fazendo evoluir nas suas práticas. E isso não é algo que acontece só conosco, é com cada filho de Deus. O apóstolo Pedro, quando vai falar para a igreja que escreve, diz: nós éramos assim e agora somos assado. Nós praticávamos tais coisas e agora não praticamos mais. Por quê? Porque nós vamos nos ajustando à média daquelas novas escolhas. E isso se inclui, inclusive, em péssimas escolhas. Se a gente quer retroceder, pode ver que a gente também tem que escolher outras pessoas que retrocedem. E aí a gente se torna média. Então, qual é a minha dica nessa noite? Nessa condução de buscarmos a Deus em caminhos de justiça, veredas de juízo, na casa da prudência. Busquem sempre lugares aonde a sua média melhora. Busque pessoas e amigos que possam contribuir mais a você. Busque líderes que possam melhorar a tua vida. Deve ser assim. Isso não é... Irmãos, deixa eu explicar uma coisa sobre essa minha conclusão. Há uma grande diferença entre sermos ambiciosos e ganância. A ganância é querer ter tudo de todos. E a ambição é querermos ser os melhores de nós mesmos. Tenha ambição.
Ser ambicioso não é pecado, o problema é a ganância ambiciosa. Eu quero o que é do irmão. Eu quero o carro do irmão. Não! Eu gostaria de um carro como o do irmão. Qual o problema? Ele tem milhares nas ruas. Mas eu quero o dele, porque o que importa é que ele pegue trem e eu ande com o carro dele. Ouvir a música dele. Isso é a ganância, que está ligado à inveja. Já a ambição não. A ambição é um pé de laranja, dizer, eu quero produzir algumas centenas de laranja a cada temporada, porque eu nasci para isso. Você é filho de Deus, você nasceu para frutificar, amém? Então não tem nenhum problema você querer crescer, ter uma família linda, querer construir coisas lindas. Não, isso faz parte. Aliás, há um problema se isso não acontecer. Remete à ideia da figueira estéril. Você nasceu para frutificar e construir coisas boas. No momento em que você já está estéril, ou seja, não está produzindo, tem algum problema. Tem algum problema. Ou seja, você não nasceu para ser estéril. Não produzir nada. Então, busque coisas que possam. Nós desejamos melhorar sempre em todas as nossas áreas, nas nossas relações sociais, nas nossas vidas espirituais. Nós temos que escolher coisas nobres na nossa vida. Invistam sempre dinheiro, tempo, em tudo o que gere na sua vida crescimento. Se há alguma coisa útil, alguma coisa boa, alguma coisa nobre, invista. Não pense que a educação ou o conhecimento é um gasto desnecessário. Passe a pôr a educação e qualquer treinamento que você tiver como investimento. Isso vai mudar muito a sua compreensão. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou pagar tal curso. Pago nada. Pague. Não tenha dó, irmãos. Se é algo que você quer fazer, vai fazer. A palavra de Deus diz tudo que é nobre, tudo que é útil, tudo que é de boa fama. E se alguma coisa outra há, que isso ocupe o vosso pensamento. Se for te agregar saúde, conhecimento, qualidade de vida, invista. Espiritualidade, invista. Mas é caro. Não, irmãos. Lembre daquela frase que em vez em quando eu digo, quanto custa? Quanto vale? Hoje eu tive um aconselhamento com um casal aqui da igreja, que ali no meio do nosso aconselhamento tão gostoso, eu falava assim, quanto vale, quanto custa esse aconselhamento? E eu me sentindo usado por Deus, que é uma coisa normal, e deve ser assim, porque eu nasci para frutificar. Seria o contrário se eu fosse estéril. Teria um problema? Quanto vale e quanto custa? Esse culto dessa noite, quanto vale e quanto custa? Irmãos, eu tenho certeza que muitas coisas tremendas da parte de Deus virão sobre vocês, porque nós estamos buscando a Deus e pedindo a sabedoria de Deus e descobrindo nessa noite que essa sabedoria de Deus mora com a prudência e ela está em caminhos de justiça, em veredas de juízo. Em outras palavras, o que vai gerar na vida de vocês é uma progressão geométrica. Ou seja, vocês vão ser abençoados na igreja, na família, no trabalho, porque é Deus, o Deus de toda a sabedoria, vai te enriquecer em nome de Jesus. Não é o pastor Rai, não é a igreja batista, é Deus pelo poder dele. Amém? Quanto vale e quanto custa? Num frio desse, de 11 graus, a gente vindo para a igreja, mas vou ficar gripado, quanto vale e quanto custa? Uma laranja com acerola cura, de repente um resfriado, mas eu tenho certeza que para a ignorância e para a burrice, vale muito mais a pena a gente pagar um preço, porque na casa de Deus é uma casa de riquezas infinitas da parte do eterno, em nome de Jesus. Então, irmãos, lembre-se disso. Quanto vale tal coisa? Quanto custa? E detalhe, Deus está te ensinando por meios mais variados. Mais variados. Eu me lembro que quando eu fiz o meu MBA lá na FGV, irmãos, tinha vezes que eu vinha, mas eu vinha chorando de alegria. Aí você fala, poxa, pastor, é um curso espiritual? Não, é um curso de gestão.
Mas por que eu chorava de alegria muitas vezes? Porque eu falava, Senhor, eu sabia que aquele tino que vinha soprando na minha consciência, no meu ouvido sobre certas coisas, agora eu entendi. Vinha como um insight. E eu falava, agora eu vou poder servir melhor a minha igreja, servir melhor a minha profissão, ajudar melhor as pessoas. E obrigado, Deus, porque hoje eu pude aprender tal coisa. E isso valeu muito. E olha, irmão, detalhe, um MBA na FGV é caro. Você deixa um rim um dia, você deixa um fígado no outro, você deixa uns dedos, entendeu? É caro, é caro, é caro. Mas olha, eu vinha sorrindo e falava, eu pago tudo de novo se precisar, porque essa lição vale 1000 vezes mais do que aquele valor. E quantas são as vezes que Deus está nos ensinando dos lugares mais variados, com um avôzinho sábio, com um companheiro sábio, com um senhor sábio. Irmão, em nome de Jesus, nessa noite, receba do Senhor sabedoria. Sabedoria, para que você possa viver a vida que Deus espera de vocês. Necessitamos nos aproximar de pessoas, necessitamos dessa prudência, necessitamos dessa moderação, desse equilíbrio. Lembrem, gente, prudência tem tudo a ver com o equilíbrio, com essa arte de saber ter uma vida disciplinada. E a oração da minha noite é, peçamos a Deus sabedoria. Peçamos a Deus, Senhor, eu quero habitar nessa casa também da prudência. Eu quero começar a frequentar ela. E eu posso dizer que a igreja é uma delas. Casas de bons amigos também. Que a Bíblia Sagrada é a casa da prudência por excelência. Peçamos a Deus, Senhor, eu quero caminhar nos caminhos de justiça e nas veredas do Teu juízo. Eu tenho certeza que Deus, nessa noite, Ele vai fazer com que a sua casa, que é a morada da prudência, que os seus caminhos de justiça e as suas veredas de juízo sejam muito mais abertas diante de nós. E eu quero concluir dizendo que eu amo os que me amam, diz o Senhor. Os que me procuram, me acham. A sabedoria de Deus está nos dizendo nessa noite. Eu amo os que me amam. Quer sabedoria de Deus? Quer sabedoria do Pai? Quer sabedoria para viver bem hoje e para sempre? Quer sabedoria para entender um pouco o teu passado? E se você não entender o teu passado, você vai entender o teu presente, o teu futuro. Então Deus está te dizendo, eu amo os que me amam. Ame a sabedoria. Ame a sabedoria. Busque diante de Deus. E os que me procuram, diz a sabedoria, diz o Senhor, o encontrarão. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e eu quero orar. Querido Deus, carecemos imensamente de Ti. Obrigado a Deus por essa iluminação da Tua palavra que o Senhor deu ao Teu filho Salomão, aonde ele trabalha nessa ideia, onde Tu, ó Eterno, é trazido como a sabedoria e que Tu moras na casa da prudência e caminha em caminhos de juízo e em veredas de juízo. Senhor, nós queremos a Tua sabedoria. Precisamos da Tua sabedoria, necessitamos da Tua sabedoria. E nessa noite eu peço, dá-nos da Tua sabedoria. Faça-nos habitar nessa casa chamada prudência. Ajuda-nos a caminhar nesse caminho chamado juízo, nessas veredas chamada justiça. Ajuda-nos, porque queremos, ó Deus, Te glorificar. E queremos, ó Deus, frutificar, realizando tudo o que Tu tens para nós. Ter uma vida, Deus, frutífera e realizada. Uma vida abundante. Para a glória do Teu nome. Sim, que é a nossa grande alegria. E também para que tenhamos uma vida feliz, regada de paz, de contentamento e de felicidade. Em nome de Jesus eu Te agradeço.
Em nome de Jesus eu te bendigo. Em nome de Jesus eu te glorifico. Porque eu sei que o teu Santo Espírito, ó Deus, vai conceder a partir de hoje ao teu povo sabedoria, prudência e juízo. Em nome de Jesus. Amém. Amém?